Nós estamos chegando ao fim dessa aula, da aula dessa semana. Nós conversamos muito a respeito do senso correto da missão. E eu acho que para finalizarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu gostaria de... Quando eu paro para pensar assim, a respeito do senso correto da missão, eu penso que um exercício muito bom a ser feito é pensar o que não é, né, o que não é um senso correto de missão. Eu separei algumas expressões para provocar um pouco a reflexão e gostaria que você se atentasse para isso. A nossa missão não é construir templos, apesar de ser muito importante, a gente não foi chamado para construir templos. Não é fazer diversos eventos de sociabilidade, apesar deles serem importantes. Não é promover cultos temáticos. A missão não é discutir fervorosamente sobre política nas mídias sociais. A nossa missão não é mais um programa na igreja. A nossa missão não é sobre encarar o discipulado como bater um ponto. Já fiz um discípulo, agora eu posso ir, viver a minha vida e correr atrás das minhas coisas. É um processo contínuo e se desenvolve durante todo o percurso das nossas vidas. A missão não é uma competição em que o número de pessoas fica em detrimento da qualidade dos processos e dos ensinos. Não é olhar apenas para a nossa realidade local, mas sim se envolver em todos os tipos de missões que pudermos, indo, orando e contribuindo. No bloco anterior, a gente falava a respeito desse olhar que precisa ser para fora também. Precisa ser para a nossa realidade, mas também precisa ser para fora. A nossa ida até o nosso vizinho, mas também a importância da nossa ida a um povo não alcançado. Eu separei algumas perguntas no fim. Na verdade, eu elenquei todas as perguntas que foram feitas e gostaria que você refizesse essas perguntas para si mesmo e a gente pudesse refletir ao final dessa aula. Então, fazendo o resgate de todas as perguntas, eu gostaria que você refletisse da seguinte forma. O que vem à sua mente quando você reflete sobre a ordem de Jesus para fazer discípulos de todas as nações? Você se considera um discípulo de Jesus? Sendo assim, está convencido de que a sua existência está atrelada à missão de Deus no mundo? Como você tem se envolvido com o discipulado? Você tem correspondido à preciosa comissão de fazer discípulos, ensinar pessoas sobre Jesus e conduzir outras pessoas numa caminhada de compreensão da vida cristã? Como você enxerga o pequeno grupo, ou a célula, com relação ao cumprimento da missão? Você acha que a multiplicação do seu pequeno grupo tem relação direta com o senso correto da missão? O quanto você tem trabalhado para ver o seu pequeno grupo multiplicar? Quais são as suas motivações para a multiplicação do seu grupo? O que você pensa a respeito de missões mundiais? O que sabe a respeito de nações onde o ambiente é inóspito para a proclamação do Evangelho? Como o seu coração reage ao saber que existem muitos povos que não possuem ainda sequer o Novo Testamento traduzido em suas línguas? Você já se imaginou em outro país pregando o Evangelho? Meus queridos, a gente falou a respeito de várias circunstâncias, a respeito de vários pontos importantes. A gente viu vários exemplos de pessoas que se esmeraram em fazer aquilo que lhe foi confiado às mãos. A gente viu que é uma característica do nosso Deus, é uma característica da Trindade. Nosso Deus é um Deus que envia, E a gente é dessa rica tradição, essa rica tradição da Trindade, Porque o Pai envia o Filho e o Espírito, o Filho envia o Espírito aos apóstolos e o Espírito Santo como aquele que envia Jesus e os apóstolos, A gente também viu que a missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão. A missão de Deus, A missão, ela é anterior à igreja, E a gente pensou a respeito do que é fazer discípulos, a gente se debruçou a respeito do discipulado, da importância do discipulado, do quão o discipulado deve estar atrelado à nossa missão, ao nosso senso de missão, ao nosso senso correto de missão, nos envolvermos com pessoas, cuidarmos de vidas, gastarmos tempo, esforços e energia para que essas pessoas elas aprendam
a honrar a Deus, a guardar os mandamentos de Deus, e que a gente possa conduzir muitas pessoas ao batismo, né, à conversão, que a nossa proclamação dê frutos, não é mesmo? E aí, essa frase, eu gostaria muito de terminar pensando a respeito dessa frase, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que você possa verdadeiramente olhar para a sua vida, que você possa, em suas orações, pensar a respeito da missão no mundo, na missão que você pode fazer, nos laços que você tem criado, na forma como você tem vivenciado seu trabalho, a sua faculdade, as suas relações com a sua família, que esse senso correto da missão possa se estabelecer na sua mente de forma que você realmente entenda que, além de orar, além de contribuir, você também deve ir. E de fazer discípulos, né? Que a gente possa se movimentar nessa direção, que a gente possa pensar a respeito das novas gerações, orar para que as novas gerações tenham em seus peitos ardendo um forte desejo de irem, de se envolverem, de estudar as línguas, as culturas, os povos, imergir, que a gente possa incluir novamente na nossa reflexão o horror que o inferno é real e que é um horror vidas estarem indo direto para o inferno. Que a gente possa ter compaixão das almas, que a gente possa se envolver nessa perspectiva de que é por causa do amor a esses povos, é por compaixão aos povos que têm morrido sem Jesus que a gente deve pensar a respeito de como nós podemos fazer para que a missão no mundo aconteça. É sobre também destruir percepções erradas, percepções que às vezes são limitadas, de você achar que está suficiente apenas custear para que outras pessoas façam trabalho. É importante, é abençoador, Deus se alegra disso, mas ainda assim Deus quer saber com quem você tem se relacionado, com quem você tem tido a intencionalidade de se envolver e de gastar os seus dias apontando na direção de Jesus. E, por fim, esse aspecto, né, de termos uma causa para vivermos, e principalmente uma causa em que possamos morrer por essa causa. Que a gente possa se lembrar de todos aqueles que já nos antecederam, de todos os servos que foram fiéis, que disseram sim ao conclamamento de Jesus, ao conclamamento de Deus, e o quanto essas pessoas sofreram, o quanto essas pessoas passaram por tribulações, por ódio, por ataques, o quanto essas pessoas verdadeiramente se esmeraram em se manter pacientes e firmes, sabendo qual o propósito da existência deles. Que a gente possa manter firme a chama nos nossos corações acerca da nossa missão aqui na Terra. Discipular pessoas, nos envolvermos com pessoas, acompanhar pessoas e nos desgastarmos com os problemas das pessoas, nos importarmos com as dores das pessoas, nos importarmos com as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Que, verdadeiramente, ao sair dessa aula, a gente possa pensar onde nós temos falhado, onde nós temos tido compreensões erradas e onde nós podemos melhorar. Que a gente possa se posicionar a partir de hoje perante Deus, nos envolvendo o máximo que pudermos, não só na nossa região, não só no nosso bairro, não só na nossa rua, não só na nossa igreja, mas que a gente tenha esse pensamento de reino, desse evangelho propagado aos povos não alcançados, aos nossos vizinhos, às nossas próximas gerações, que a gente possa verdadeiramente manter na nossa mente esse desejo de honrar ao Senhor e de não viver sem um propósito de vida, de não viver como a gente havia falado anteriormente, viver uma vida alheia ou apática ao que Deus quer fazer através das nossas vidas. Ele prometeu que deixaria o Espírito dele. Ele prometeu que nos ajudaria, que nos auxiliaria. Ele prometeu derramar poder sobre nós para que a gente pudesse ser testemunha. Nós já temos mais do que a gente precisa para fazer o que ele pediu para que fizéssemos. Que você possa se lembrar que nessa missão ele está com você, ele te capacita, ele abre as portas, o coração de Deus se alegra quando a obra missionária tem sido feita e quando as pessoas entendem o senso correto da missão que ele nos deixou. Que Deus abençoe sua vida e que você possa refletir o amor de Deus onde você for
e que você possa intencionalmente se dirigir às pessoas e com esse desejo no coração de encaminhá-las para Jesus, de apontar na direção de Cristo, discipulá-las, levá-las ao batismo e ensiná-las a guardar os mandamentos e guardar a palavra do Senhor em seus corações. Deus abençoe, nós nos vemos por aí.